Você está prestes a ver pessoas reais. Fiquei totalmente apavorado. Revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. Eu tava tão apavorado. Ao enfrentarem espíritos que não vão embora. Eu não conseguia me mexer. Eu tava com medo. Eu escondi isso por 30 anos. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Espíritos territoriais. Claquete. Eu nasci e cresci em Schenectady, Nova York, e eu vivi lá por 19 anos. Eu cresci com os meus pais. E uns 4 anos depois, meu irmão mais novo, Jeremy, nasceu. O Jeremy e eu éramos irmãos típicos. A gente brigava como qualquer irmão briga. Isso era o mais normal pra gente. Mas, no geral, a gente se dava bem. A gente gostava das mesmas coisas. A gente ficava maluco por videogames. Eu posso descrever a minha infância como sendo... na época, eu diria que era normal. Mas um dia eu descobri que não era nada normal. A gente morava numa casa térrea. Ela tinha um porão e um sótão. E devia ter uns 70 anos. E o corredor sempre passava uma energia meio horripilante. Se você olhasse o corredor de madrugada, no escuro, você tinha uma sensação meio sombria. Parecia que tinha alguém olhando para você. O primeiro acontecimento estranho que eu me lembro... na verdade, aconteceram várias coisas enquanto a gente morava lá. A gente ouvia passos no sótão. Tipo, às vezes parecia que vinha do corredor, como se fosse alguém caminhando pelo corredor, depois correndo pela casa e indo até o sótão. Eram passos de pés pequenos. Não pareciam ser passos de um adulto. Parecia ser mais de uma criança do que de um adulto. E de repente eu ouvia tum, tum, tum no fundo da casa. E teve um dia que eu estava em casa, eu estava doente. Só estava eu e minha mãe em casa. Nós ouvimos, acho que foram umas 4 ou 5 pegadas, bem em cima da gente. Olá? Tem alguém aí? A gente só olhou um pro outro e ficamos bem assustados. Então, a gente foi até a escada. E a minha mãe abriu a porta do sótão e gritou lá pra dentro: se tiver alguém aqui, é melhor sair agora, eu vou chamar a polícia. Eu vi um homem olhando pra mim, tipo... o que é que você quer aqui? Some daqui. Eu nunca contei pra minha mãe. Nunca.
Já apavorado pelo encontro no sótão, John Griffin logo descobriria que nenhum lugar da casa era seguro. Uma noite aconteceu uma coisa no nosso quarto. A gente sempre cobria nosso espelho com cobertor todas as noites. Porque eu sempre costumava ver vultos caminhando pelo quarto. Eu não queria mais ver. Aquele espelho me deixava muito incomodado. Então eu sempre cobria com um cobertor. Os gatos ficavam derrubando o cobertor e aquilo me deixava frustrado. E aí vi aquele homem. Ele estava olhando para mim pelo espelho. Quando eu olhava para os olhos dele, eu sentia aquela sensação de que ele não gostava de mim. Não existia um motivo, mas ele não gostava. E ele tinha um olhar que dizia: "Vá embora dessa casa." E ele desapareceu de repente. Eu lembro que na hora eu pensei, eu não aguento mais isso. As crianças parecem experimentar mais fenômenos paranormais e atividades psíquicas porque ainda não foram totalmente condicionadas pelo ambiente ou pela sociedade. Elas têm uma cabeça mais aberta para esse tipo de experiência. Algumas pessoas também são mais sensíveis ou em sintonia com essas coisas. Eu me lembro de ouvir o que para mim era a voz de uma menina. John Griffin se sentia ameaçado por um fantasma na nova casa da família e tinha acabado de encontrar outro fantasma. Ela parecia chateada e com medo. E ela estava tentando fazer o mínimo de barulho possível. Daí ela, sumiu. Logo depois, John descobriu que seu irmão mais novo, Jeremy, também via coisas que eram inexplicáveis. O Jeremy me contou uma experiência que ele teve na sala de estar. Eu estava dormindo no sofá bem do lado da porta dos meus pais. Ele tinha mais ou menos 1,80 m. Estava vestindo uma roupa camuflada, chapéu camuflado, parecia um caçador, e com uma espingarda. E os olhos dele eram completamente brancos. Na hora eu congelei. E eu me lembro de acordar naquela manhã e do Jeremy me puxando de lado na hora e dizendo: "Eu vi ele essa noite." E eu falei: "Viu quem? O cara do corredor?" E isso, ele estava usando uma roupa camuflada. Eu falei: "Tá bom, peraí, a gente tá falando do mesmo cara, não é mesmo? Então agora ele tá vindo até a sala de estar?"
Foi a primeira coisa no que eu pensei. Agora ele tá vindo até a sala, então não tem como fugir desse cara. Claro que a partir de então eu comecei a acreditar, em, sabe, espíritos assombrando a casa. Aí a gente começou a se preocupar com a nossa segurança. Toda noite a gente pensava no que estava para acontecer. A gente queria enfrentar o caçador cara a cara. A gente estava cansado e ia falar para ele deixar a gente em paz. Se alguém enfrenta um espírito e manda ele ir embora ou fala para ele cruzar para o outro lado, ele pode ter diferentes reações, dependendo do espírito ou entidade. Alguns espíritos vão embora em paz e existem outros espíritos que simplesmente não querem ir embora. E isso gera mais confrontos ou faz a atividade aumentar. A gente falou que estava cansado dele. E que era para ele parar de incomodar a gente, mas ele não gostou muito dessa ideia. Eu e meu irmão estávamos começando a chegar à conclusão de que a gente ia sofrer com isso até se mudar. Felizmente, alguns meses depois, o pai dos garotos conseguiu um emprego em outra cidade e eles puderam se mudar. Foi só alguns anos atrás, na verdade, muito depois da gente sair da casa, que eu pude, entender melhor essa história. Pensando no que aconteceu, a gente tinha um caçador com uma arma. A gente tinha uma garotinha no corredor pedindo ajuda, que corria para dentro do sótão. Então eu pensei em tudo isso e eu achei que essas duas histórias até que se cruzavam um pouco. Daí eu pensei, será que ele assustava a garotinha? Acho que a gente começou a juntar as peças da imagem, que explicava o que estava acontecendo na casa. Quando a gente se mudou, eu não quis saber. Eu só queria esquecer. A experiência mudou a vida de John para sempre. Hoje, ele trabalha como médium, ajudando as pessoas a removerem espíritos indesejados de suas casas. Qualquer pessoa que me fale dessas experiências, ou que me peça uma opinião sobre isso, se não existir prova concreta, eu escuto o que elas têm a dizer e aí depois eu penso no outro lado. Eu sempre fico no meio, porque todo mundo merece ser ouvido. Alguns espíritos se apegam a um lugar específico para reviver crimes do passado repetidamente. Outros ficam felizes ao ficar em paz, até alguém vivo ofendê-los de alguma forma. Senadores, tomada 1. Eu e minha esposa queríamos mudar. A gente queria comprar uma casa antiga. E a gente achou uma casa muito linda em Aurora, de 1915. Três famílias diferentes tinham ocupado a casa, no espaço de 1 ano e meio. Eu pensei, tem alguma coisa errada com essa casa. Então, a gente chamou um fiscal de obras, é claro, e ele falou que parecia não ter nenhum problema na casa. Então, com base na investigação dele, a gente comprou a casa. Para Bob, sua esposa Donna e sua filhinha Ellie, era um sonho se realizando. A casa era muito bem feita. Os corrimãos eram esculpidos à mão e todos os detalhes pareciam ser exatamente o que a gente buscava.
3 semanas após a mudança, Bob descobriu algo muito estranho. Quando eu estava cortando a grama do quintal, eu encontrei um buraco retangular do tamanho de uma caixa de sapato. Era muito bem feito e tinha uns 5 centímetros. E eu pensei, nossa, tem alguma coisa enterrada aqui. Minha curiosidade me deixou inquieto e eu comecei a cavar. Bob Morse descobriu um buraco estranho no quintal de sua casa nova e decidiu investigar. Eu não encontrei nada. Eu pensei, talvez algo tenha sido enterrado aqui há muitos anos. E o que quer que seja, se decompôs com o tempo e não sobrou nada. Então eu plantei uma muda de árvore. Para o meu cortador de grama não cair mais dentro daquele buraco. Era só isso que eu queria. Eu sabia que a casa era boa, com uma estrutura sólida, que não tinha nenhum problema, mas eu ainda achava estranho as pessoas terem se mudado de lá tão rápido. Então, depois da gente mudar, eu comecei a esvaziar as caixas que estavam lá, para ver o que tinham. Eu senti alguém respirando no lado esquerdo da minha nuca. Tinha alguém ali. Eu tinha certeza, eu sentia a respiração. Isso me assustou bastante. Eu nem imaginava o que era. De onde veio aquilo, eu achei que fosse o vento. Tipo uma brisa. Sempre me convenci de que era alguma outra coisa. O encontro de Bob no sótão seria apenas um começo. No piso principal era onde ficava o banheiro. Alguém no corredor, atrás de mim, fora do banheiro, passou andando. E eu? Quem era? Não tem ninguém aqui. Era um vulto escuro. Era só um vulto escuro e ele foi bem rápido. Ele passou rápido. Sabe, mas eu tinha visto alguma coisa. Mas eu não vi o tempo suficiente para conseguir identificar. Então, dessa vez de novo, eu abstraí e pensei, vai saber o que foi que eu vi. Achei que talvez fosse um reflexo. Bob estava começando a entender por que 3 famílias tinham se mudado da casa nos últimos 2 anos. Nos finais de semana, eu sempre faço uma fogueira. E nessa casa, tinha uma lareira de verdade na sala.
Na sexta-noite eu chegava, a gente jantava e eu acendia. Eu sempre acabava indo dormir bem depois da minha esposa. E quando o fogo estava no fim, eu ia e fechava a porta. E depois fechava a tela. E aí eu ia dormir. Uma manhã eu acordei e fui o primeiro a descer até a sala de estar. E toda a cinza de dentro da lareira estava formando uma pilha bem certinha, bem na frente da lareira. Ela parecia uma pirâmide. Eu não conseguia entender como ela tinha se empilhado nesse formato, porque uma sopradinha que fosse, a pilha inteira ia desmoronar. Mas como alguém poderia empilhar a cinza naquele formato? Isso me deixou bem inquieto e fiquei com medo. Para chamar a atenção de alguém, às vezes os espíritos podem manifestar ou até esculpir algum tipo de objeto qualquer. Assim, eles conseguem sua atenção. Talvez eles precisem de ajuda para cruzar ou simplesmente para avisar que eles estão presentes na casa. Bob e sua família se mudaram para a casa de seus sonhos. Todos os detalhes pareciam ser exatamente o que a gente buscava. Mas estava começando a perceber por que alguns moradores tinham se mudado tão depressa. Uma série de acontecimentos bizarros, incluindo vozes surgindo do nada, um sopro gelado em sua nuca e manifestações sobrenaturais que o deixavam confuso e com medo. Um casal visitou a gente e a gente estava sentado na sala e o marido saiu para ir ao banheiro. E assim que ele chegou na sala, ele disse: "Ah, muito engraçado, parabéns, adorei." E a gente... Hã? Por quê? Porque algum de vocês segurou a porta. Parabéns, adorei. E a gente... Mas ninguém saiu da sala. Desde que vocês chegaram aqui. Ninguém foi lá no banheiro. Depois das visitas irem embora, Bob e sua esposa tomavam um café na cozinha. Eu estava no telefone e eu vi uma moça atravessando o quintal. A primeira coisa que eu percebi foi que ela não estava caminhando. Ela não andava, ela, deslizava vindo em direção à casa. Eu gritei para minha esposa: "Tem alguém na porta dos fundos." Não tinha ninguém na porta, então nós procuramos ela pelo quintal inteiro. Não tinha ninguém ali. Eu até pensei que eu estava louco. Isso não é uma coisa normal. Eu achava que estava louco.
Eu fui até a Sociedade Histórica de Aurora. Lá eu perguntei se alguém já tinha morrido na casa. Eles disseram, infelizmente, os registros da época não eram muito bons. Enfim, eles não conseguiram me informar se alguém tinha morrido na casa. Mas fizeram a gentileza de me darem uma lista de todo mundo que já tinha morado na casa. Um dia eu estava cortando a grama no jardim da frente quando um carro parou. Desceu uma mulher, ela disse o nome dela e falou: eu já morei aqui e eu e meu marido nos mudamos já faz uns 10 anos. Eu convidei ela para entrar e ver a casa. Ela disse que adoraria, então ela entrou e pouco antes dela sair, a gente estava bem na frente da porta da entrada. E eu perguntei: antes de você ir, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Daí ela falou: você vai perguntar se ela é assombrada? Ela falou: alguém falou para você sobre a Senhora dos Gatos? Daí ela falou: teve uma mulher que morou aqui, chamada Senhorita Glover. Ela morava sozinha e nunca se casou. Mas ela amava gatos. E quando ela morava na casa, ela acabou enterrando alguns dos gatos no quintal. E ela até deixou um bilhete para quem fosse morar lá depois dela, pedindo para ninguém remexer certas áreas do quintal dos fundos, onde os gatos estavam enterrados. A primeira coisa que eu pensei foi: Nossa Senhora, o buraco onde meu cortador de grama vivia enroscando quando eu passava por ele era retângulo do tamanho de uma caixa de sapato, com uma profundidade de uns 5 centímetros. Ali deve ter sido onde ela enterrou um dos gatos. Então eu deixei ela nervosa. Se um espírito sente que foi desrespeitado ou desonrado de alguma forma, muitas vezes acontece dele voltar assombrando a casa. A senhorita Glover só estava começando quanto à forma com que demonstrava sua irritação. Minha esposa tinha saído e eu estava sozinho em casa com a bebê. Eu estava no quarto dela, fazendo ela dormir. E estava tudo muito calmo. Minha filha estava aqui no meu ombro, assim. Eu estava na cadeira de balanço fazendo ela dormir, balançando e cantando alguma música de ninar. Após mexer no túmulo de um gato em seu quintal, Bob Mowers provocou a ira da antiga dona do gato. Mas o problema é que ela estava morta. Fazia anos. O quarto todo tremeu. E eu, de novo, pensando que estava maluco, sem acreditar naquilo. Eu estava tão apavorado. Mas eu não sabia o que fazer. Mas eu vi, até hoje eu lembro, com clareza, cristalino na minha mente, claro como água. Eu nunca esqueci essa imagem, porque o que estava por trás daquilo tudo? Eu fiquei apavorado dentro daquela casa. Para Bob, essa foi a gota d'água, e ele decidiu colocar a casa para vender. Os compradores exorcizaram a casa. Eles foram em todos os cômodos, foram de quarto em quarto, começavam a rezar e falavam que aquele não era o lugar dela. Falavam para ela seguir a luz. Quando o pastor e a esposa já estavam para ir embora, todo mundo ouviu isso. Ela disse: nós ouvimos uma voz de mulher gritar, bem alto. E, segundo o pastor, era ela, partindo. A casa já não tinha mais nada e, desde então, nenhum fantasma.
Bob Mowers causou a ira da ex-moradora de sua casa ao revirar o túmulo de seu gato. Entidades territoriais podem reivindicar propriedades por diversos motivos, e às vezes sem nenhum motivo, por nada. Tomada 1, claquete. Cinco anos atrás, a minha vida chegou a um ponto em que eu e meu marido íamos nos separar. Nós concordamos que era a melhor coisa a se fazer. Eu estava buscando uma casa para alugar. Eu decidi que era melhor não comprar nada de cara, que era melhor ir com calma. Na mesma época, meu irmão também estava se divorciando. Então, a gente pensou em alugar junto e a gente sabia que podia confiar um no outro com as nossas crianças, porque nós éramos irmãos e a gente queria estar próximo para apoiar um ao outro num momento difícil. Eu buscava especificamente uma casa com 4 quartos. Eu encontrei uma casa que estava disponível e eu acabei alugando pra gente. Eu tenho 2 filhos. A casa era perfeita, porque a gente tinha espaço para 2 famílias em cima e embaixo, tipo numa comunidade. Enquanto nós 2 procurávamos nossas casas para comprar, enfim, naquele momento de transição. Quando eu me mudei, eu não me sentia em casa. Ela era meio fria, mas não fria em temperatura. Ela não era aconchegante. As crianças não se sentiam em casa quando iam para a cama. Eu só conseguia dormir com a TV ligada. E eu não conseguia relaxar. Era estranho, parecia que tinha alguém me olhando. No fim de setembro, início de outubro, eu acordei às 4 da manhã. Dava para ver o formato de alguém, tipo, o lençol estava afundado. E eu tinha sentido, mas daí eu pensei, deve ter sido um sonho. Eu estava desfazendo as malas e colocando os casacos no guarda-roupas. Quando me abaixei para guardar os sapatos, eu comecei a organizar as coisas e daí eu vi perto do chão que na parede tinha uma cruz desenhada a lápis. Eu fui guardar umas caixas na despensa da lavanderia e eu percebi que tinha uma cruz de madeira enorme, pregada numa viga. Isso começou a me assustar. Tinha algo errado na casa. Sempre que Regina tentava esquecer os temores, acontecia alguma coisa. Eu estava dentro da garagem e estava meio frio, eu estava de jaqueta. Eu senti alguém puxando meu cabelo com bastante força. Eu nunca tinha passado por esse tipo de coisa antes. Eu sabia que iria embora em poucos meses, então tudo o que eu queria era sair de lá e não lidar com isso. Mas daí as atividades aumentaram.
Eu estava sozinha em casa e quando olhei para baixo, eu vi no peito do meu pé 3 linhas arranhadas. Pareciam 3 garras. Nessa época a gente não tinha nenhum bicho em casa. Eu dormia sozinha, não tinha como ninguém ter me arranhado. Eu comecei a pensar nas explicações possíveis. Talvez tivesse sido eu mesma. Mas eram 3 linhas perfeitas. Eu fiquei com medo de contar para alguém. Porque eu achei que ninguém fosse acreditar. Um espírito pode ficar violento ou atacar uma pessoa ou a família inteira por vários motivos. Um motivo é ele se sentir muito possessivo ou como se fosse o dono da casa. Também pode acontecer dele não gostar das pessoas que estão dentro da casa. Ou pode ser uma entidade mais sinistra que tenha intenções malévolas contra a família, que queira simplesmente machucar. Eu saí do banho e fui escovar o cabelo e foi aí que eu vi. Regina Hills pensou que estava imaginando coisas em sua casa recém-alugada. Mas após puxarem seu cabelo e surgirem arranhões pelo seu corpo, seu ceticismo tinha dado lugar a um medo genuíno. Eu saí do banho e fui escovar o cabelo e foi aí que eu vi. Meu irmão estava em casa. Eu desci correndo para mostrar para ele e ele não acreditou. Ele falou, uau, tipo, ele tirou fotos. Foi nesse dia que passou de estranheza para... O que é que tem nessa casa? Os ataques contra Regina foram muito sérios, mas o pior estava por vir. Eu estava cozinhando lá em cima e meu filho estava no quarto lá embaixo. Eu estava sozinho, deitado na minha cama, no meu quarto. Eu estava com fones de ouvido, escutando música e estava tudo muito calmo. Eu senti alguém me tocar e logo depois disso eu senti um frio intenso só nessa perna aqui e tipo um formigamento bem estranho. Parecia que ela estava dormente, mas eu não sei explicar direito, só que deu muito medo. De repente eu ouvi alguma coisa caindo, ele foi lá pra cima, tipo, totalmente pálido e apavorado. Ele foi correndo, desesperado, pra casa de um amigo e ele só voltou pra casa mais tarde e naquela noite ele dormiu na minha cama. Dava pra ver que ele estava com medo. Ele queria ir embora dali. Aquela casa passava uma sensação horrível. Naquele momento era tipo, eu sou a mãe, sou só eu. Como eu vou proteger e tomar conta dessas crianças porque tem algo de muito errado nessa casa? Na teoria, os espíritos podem atacar as pessoas vindo para o plano da nossa existência, para a nossa realidade. Eles conseguem transcender o limite entre os planos, mas para isso eles têm que se desfazer de uma energia considerável. Eu não sabia para onde ir nem o que fazer, então eu peguei o carro e fui para a igreja. Eu fui até a sala do pastor e eu falei para ele, você vai achar que eu tô maluca, mas eu tô passando por isso. Daí eu mostrei as várias fotografias dos meus arranhões. Ele disse que ia me abençoar naquele dia, mas que não se sentia seguro ou confortável fazendo isso sem que alguém purificasse a casa. Meu nome é Heidi Stephens, eu moro em Minneapolis, Minnesota. Eu sou consultora em energia paranormal. Desde criança, eu posso ver e me comunicar com espíritos. A maioria dos casos nos quais eu já trabalhei envolvia entidades que não são bem-vindas na casa. Quando os sinais vêm em 3, como esses arranhões, eles são algo negativo, é um deboche da Santíssima Trindade. E isso é muito preocupante, especialmente quando envolve crianças. Eu sabia que não era um animal ou algum ente querido que tivesse falecido, era algo do mal e que eles precisavam de ajuda. Nós combinamos dela vir no final de semana. A gente chegou no domingo à tarde e fomos recebidos pela Regina. Eu não sabia o que esperar
E eu fiquei muito aliviada quando abri a porta e eu vi uma pessoa muito adorável. A gente decidiu começar no andar de cima e ir trabalhando pela casa, de cômodo em cômodo. Daí terminar no andar de baixo, onde a energia era mais forte. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu não conseguia me mexer. Eu estava com medo. Eram tipo gritos, gente falando, mas não dava para entender as palavras. Eles estavam falando alguma coisa, mas a gente não entendia. E a voz era tão sinistra, era horrível. Ela tinha facilidade para se mover e interagir com os vivos numa forma bem negativa. Ela se manifestava como uma mulher. E a melhor descrição que poderia existir para ela é que era uma bruxa. E a gente foi seguindo o ritual. O barulho foi aumentando até terminar tudo. Andamos pela casa, mais uma vez só para garantir. Estava tudo calmo, tudo em paz e até eu dormiria naquela casa. E dava para sentir que ela estava segura quando a gente terminou. A experiência de Regina mostra que mesmo quando entidades indesejadas são removidas, o trauma dos enfrentamentos pode durar por muitos anos. Foi isso que me fez ver que existe negatividade. Talvez maligno seja um termo muito forte, mas se existe o bem, existe o mal. Existem energias do mal muito assustadoras. Eu, até hoje, evito dirigir naquela rua, ou até perto da rua que passa naquela casa. Eu nem gosto de pensar nisso, é uma sensação que eu nunca mais quero sentir.